A mensagem da hora é uma mensagem completa. Assim que é 100%. Você vem e escuta. Hoje, ou este ano, escutou, por exemplo, escutou uma terça parte, um terço, uma quarta parte, um quarto de mensagem da hora, da mensagem da hora. O escutou por revelação. Você é uma quarta parte da palavra encarnada para esta hora. Porque já isso que você recebeu pela revelação, já o tem aí, já é carne de sua carne. Porém, todavia, há uns 75% que você tem a letra disto, porém não tem a revelação disto. Você sabe que é a verdade, porém, todavia, você não captou, não recebeu a revelação disto. Todavia, falta 75% para ser a palavra encarnada. Porém, por exemplo, este outro ano recebe mais uma quarta parte desta palavra que foi revelada para esta hora. Recebe uma quarta parte mais. E então, já tem uma quarta parte a mais, a qual recebeu, captou por revelação. Já conhece esta outra quarta parte. Já você é 50% da palavra encarnada. Porque, veja, quando a criança é gerada no ventre da mãe, somente é uma célulazinha de sangue. Porém, depois, vai acrescentando-se célula sobre célula, célula sobre célula, até que forma o corpo. Vê? Até que forma o corpo. E então, logo, quando já chega seu tempo, então nasce. Agora, vejam, assim também é no espiritual. Vamos, célula sobre célula, ou seja, palavra sobre palavra, até que é formado 100% o corpo em sua totalidade. Até que você, em sua totalidade, é 100% a palavra encarnada. E quando você é 100% da palavra encarnada, o que você é então? Deus manifestado em carne novamente, como em Cristo, agora em você. Vê você como é que vai sendo encarnada a palavra em cada um de nós? Vai em uma forma progressiva. Vai em uma forma progressiva. E quando está totalmente em nós, o Espírito de Deus se manifesta plenamente em nós. Assim acontece com as crianças. Enquanto a criança não nasceu, pois não tem espírito dentro dele. Porém, quando é 100%, o corpo completo e chegou ao seu tempo de nascer, pois nasceu. E então, ao nascer, logo entra o espírito nele. Vê? Assim também, quando a noiva chega a ser a palavra 100%, o Espírito de Deus estará 100% aí. E será Deus em carne humana novamente. E para ser a palavra encarnada, o que necessitamos? Receber a revelação. Receber a revelação de quê? A revelação desta palavra. Por exemplo, temos a mensagem da hora. Muitíssimos a receberam. Receberam a letra. Aceitaram. Porém, é necessário receber, ter a revelação disto que foi falado. Enquanto isto, não pode ser a palavra encarnada. Quem sabe alguns têm 10%. Quem sabe outros têm 20%. Outros 25%. Outros 40%, outros 50%. Porém, todavia, ninguém tem 100%. Quando o primeiro chegue a 100%, então chegou a estatura de um homem perfeito, chegou a plenitude, e então veremos o Espírito de Deus movendo-se, como se moveu em Jesus Cristo. Veremos novamente na pessoa que chegue aí. E Deus tem um grupo para chegar a essa perfeição. E esses são vocês, esse sou eu, esses são todos os escolhidos deste tempo final. E como é que podemos chegar aí? À medida que recebemos a palavra, à medida que recebemos essa palavra
Como? Em forma espiritual, não em forma intelectual. Em forma intelectual, isto é, aqui, como podemos imaginar que seja isto. Isto é receber a letra da palavra. Porém, receber o espírito da palavra é receber a revelação desta palavra, que foi dada para esse tempo. E o profeta disse que à medida que recebemos a palavra, nos convertemos na palavra. Recebemos 20% da palavra, pois somos 20% da palavra. E recorde, já esses 20% encarnado, porém, falta todavia uns 80%. E então, quando seja 100% dessa palavra encarnada aí em você, então você será esse tabernáculo de Deus, do Deus vivente, onde Ele habita em toda a sua plenitude. Não há outra maneira para crescer. Não há outra forma para nos converter na palavra 100%. Não há outra forma para que Deus se encarne em nós, senão à medida que vamos recebendo a palavra. Ele está se encarnando em nós. Nunca percamos isso de vista, nunca nos esqueçamos disso, porque você está esperando. Quando Deus se encarna em mim, Ele está já se encarnando. Ele já está se encarnando. É como a criança, quando é gerado, qualquer um olha e não vê nada. Porém está aí. Logo vai célula sobre célula. E assim é como nós, palavra sobre palavra. Hoje isto da palavra, e nos foi dado a conhecer pela mente de Cristo. Ouvimos com a mente de Cristo. Já isto é palavra que foi encarnada em nós. Está aí no coração encarnado. Então, logo no outro culto ouvimos tal coisa, por revelação. Isso recebemos, fica encarnado aí. E assim segue até que toda essa palavra esteja encarnada em nós. Agora vejam, aqui diz o profeta. Você necessita a palavra para fazer o rapto. O que te parece? Não há rapto se não vem a palavra primeiro. Necessitamos a palavra para podermos ir no rapto. Isso diz nas Eras, página 6, página 23, 26, 27, 144 e 415. E na mensagem titulada A Estatura de Homem Perfeito, página 22, o profeta diz: um homem espiritual que está crescendo necessita comida para alimentar-se, a palavra de Deus. Vamos crescendo, necessitamos comida para nos alimentar, para poder crescer. E o que é isto? Essa comida é a palavra. A palavra de Deus revelada. Não sendo ouvida e recebida em forma intelectual, senão pela mente do Senhor sendo trazida. E pela mente do Senhor em você operando, para você vê-la, recebê-la e crê-la de todo o coração. Segue dizendo o profeta na mensagem das Eras, página 6, página 23, página 26, página 27, 414 e 415, diz, e vou ler aqui porque não quero que vocês passem isto, ou passem por alto. Vou ler a página 6, nada mais. Página 6, o profeta diz. Agora, recordem isto. Cristo na igreja verdadeira é uma continuação do livro dos Atos. Porém, o livro do Apocalipse mostra como é que o espírito do anticristo entraria na igreja e a corromperia, e assim ocasionando na formal e sem poder. Expõe a Satanás, revelando suas obras.
a intentada destruição do povo de Deus e o descrédito da palavra de Deus, até o momento em que ele é lançado no lago de fogo. Ele, o diabo, combate isso. Não pode suportá-lo. Ele sabe que se o povo recebe a revelação verdadeira da igreja verdadeira e o que ela é, o que ela representa e o que ela pode fazer obras maiores, ela será um exército invencível. Porém, como será isto? Se ela recebe a revelação verdadeira da igreja verdadeira e o que ela é. Vê você que depende da revelação de Deus que se opere em você, que depende da revelação que Deus se opere em você e que opere no que pregue, para então que cada coisa fique em seu lugar. De outra maneira, nada aconteceria. Então, o que acontece? O diabo aborrece isso. Porque uma igreja, um povo que pode receber a revelação, então o diabo fica sem poder. Por quê? Porque em toda coisa que o diabo trate de fazer, ela tem poder, porque conhece a palavra. E o tem sempre derrotado. Em qualquer forma que o diabo queira se mover, ela sabe que é o diabo. E aplica a palavra e destrói toda a obra do diabo. Em toda coisa que o diabo queira se mover. Em toda coisa. Agora, veja o que diz aqui o irmão Branham, nas Eras da Igreja, página 6 e página 7 diz. Agora recordem isto. Cristo na Igreja Verdadeira é a continuação do livro dos Atos. Porém, o livro do Apocalipse mostra como é que o espírito do anticristo entraria na igreja e a corromperia, e assim ocasionando-as formal e sem poder. Expõe a Satanás, revelando suas obras, a intentada destruição do povo de Deus e o descrédito da palavra de Deus, até o momento em que ele é lançado no lago de fogo. Ele combate isso. Não pode suportá-lo. Não pode suportá-lo. Ele sabe que se o povo recebe a revelação verdadeira da igreja verdadeira e o que ela é, o que ela representa e que ela pode operar coisas maiores, ela será um exército invencível. Se eles recebem uma revelação verdadeira dos dois espíritos dentro do armazão da igreja cristã e por meio do Espírito de Deus discernem e resistem ao espírito do anticristo, Satanás estaria sem poder ante ela. Vejam uma coisa, receber a revelação e logo com a revelação, então discernir entre os dois espíritos, o espírito do anticristo e o espírito de Cristo. Porque esses dois espíritos se manifestam como? Esses dois espíritos se manifestam desde o púlpito. Se manifestam através da pregação da palavra. Então o espírito de Cristo se manifesta como? Trazendo a palavra completa, sem acrescentar e nem tirar. E o espírito do anticristo se manifesta acrescentando ou tirando a palavra em algum lugar. É simples conhecer ambos os espíritos. E então o povo de Deus fica com o Espírito de Cristo, porque esse é o Espírito que está dentro deles. E o diabo enganaria, se fosse possível, ainda os escolhidos. Por quê? Porque ainda os escolhidos escutariam o espírito do anticristo manifestando-se. Que o que se manifesta em um ministro, em um pregador, é o espírito contrário à palavra. Sabe que é um espírito anti-palavra. E que o que faz é que ataca por alguma forma a palavra verdadeira, tirando ou acrescentando em algum lugar, ou desprestigiando essa verdadeira palavra,
esse verdadeiro ensinamento. O que acontece? Então, como os escolhidos têm recebido o milagre maior que pode uma pessoa receber, o qual é o milagre espiritual, no qual lhe tem sido abertos os olhos espirituais, então ele pode ver e conhecer o correto e o incorreto, e então fica com o correto. Porém, aqueles aos quais não foram abertos seus olhos espirituais, pois para eles qualquer coisa soa bem. Eles podem ser enganados e serão enganados porque não podem ver. Então, ao não poder ver, então eles se deixam levar pelas aparências humanas e eles preferem melhor crer a pessoas importantes, gente grande, ou a maioria, em vez de crer na simplicidade, no simples ensinamento da palavra, a qual esteve vindo e a qual esteve fazendo milagres grandes e maravilhosos no espiritual em nossas vidas, abrindo-nos os olhos e também libertando-nos de toda a paralisia, de toda manquejada, e também esteve restituindo os membros do corpo que falta ao corpo. Paramos aí um momento. No literal virá isso. Qualquer irmão que falte um braço, um dedo, um pé, ou qualquer membro do corpo será restaurado quando chegue o momento em que a plenitude de Deus venha a nós. Porém, antes disto, os membros do corpo também serão restaurados. Porém, não os membros físicos do seu corpo, senão os membros do corpo de Cristo. Os membros desse filho que haveria de nascer seriam restaurados. E o que é isto? Bom, quando você perde um braço, já você não anda com o braço. Esse braço está por outro lugar. Quando perde uma perna, essa perna está por outro lugar. Vê você? Então, os membros do corpo verdadeiro de Cristo, uns estão por um lado, outros estão por outro. E na mensagem, na palavra, uns estão por um lado, outros estão por outro, uns estão crendo uma coisa, outros outra, outros outra. E o que Deus faz? Vem e faz um milagre grande e maravilhoso de restaurar os membros do corpo. Restaurá-los a quê? A palavra genuína. A palavra que se fez carne nesse tempo. Então o que faz? O restaura a sua posição original. Qual era a posição original dos filhos do Senhor ali no tempo apostólico? A posição original era na palavra que se havia feito carne em meio deles. E eles criam nessa palavra que havia se feito carne, a qual tinha o nome de Jesus. E eles estavam aí nessa palavra. E eles a pregavam. Eles pregavam a palavra que havia feito carne, a pregação conforme ao plano que havia para esse tempo. A pregavam para a salvação, para a redenção. Vê você? Eles estavam na palavra e criam na palavra que se havia feito carne, ou seja, criam em Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo durante as eras era crer na palavra e estar na mensagem e estar no corpo. Então, crer na palavra hoje é o quê? Crer na palavra que se fez carne, Deus manifestado em carne, com seu nome eterno e glorioso. Então, Deus tem um grupo de escolhidos predestinados ao redor do mundo. Uns estão crendo uma coisa, outros estão crendo outra. Por quê? Porque seus pregadores e seus mestres que têm diante deles estão ensinando mal. Porém, quando chega esse momento de Deus restaurar os membros do corpo, os do corpo de Cristo, o que faz? Então envia a sua palavra e os cura. Envia a sua palavra e os restaura. Então essa mesma palavra que se fez carne
Então vem em forma de ensinamento. E quando chega aos escolhidos, aos predestinados, não importa que estejam fora do corpo, vem e os junta ao corpo. Os junta a esse grupinho pequeno que creem em toda a palavra de Deus, como foi revelada por Deus através de sua manifestação em carne. Então, o que esteve acontecendo com o corpo místico verdadeiro de Cristo, no qual é sua noiva, sua esposa, que agora tem ou começou a dar à luz a uma criança? O que está acontecendo? Que está juntando os membros desse corpo. E já está juntando-os. Alguns são dos Estados Unidos, outros da Venezuela, outros são da Colômbia, outros de Porto Rico, e assim por diante. Juntando-os em quê? Juntando-os em Cristo, a palavra. Juntando-os em Deus, manifestado em carne, com tudo o que contém a vinda do Senhor em carne humana. Contém um nome novo, contém uma nova dispensação, contém uma nova ordem de adoração, contém uma forma de um nome para adorar, o nome eterno de Deus, já não o nome das eras passadas, e contém um sem número de coisas as quais o Senhor nos está dando a conhecer, nos está ensinando nessa hora em que estamos. Agora, vejamos que todos esses milagres que estão acontecendo são maiores que os que vão acontecer no literal. São maiores. Os literais vêm na consequência que já as coisas espirituais foram feitas. Quando é feito no campo espiritual, depois vem no campo material ou literal. Porque as coisas espirituais e ao redor das coisas espirituais vão se materializando as coisas que veremos com nossos olhos, ou seja, ao redor da palavra vai se materializando o que será visto no futuro. Mas primeiro o vemos no espiritual. E sempre quando as coisas ocorrem no espiritual, é quando se passa por alto as pessoas passam por cima. Quando ocorre no físico, qualquer um vê. Quem não vai ver quando ocorre no físico? Qualquer um vê. Porém, quando ocorre no espiritual, é que os que têm olhos espirituais podem ver. E aos que é feito o milagre de lhes abrir os olhos. Somente quando o Espírito de Deus venha e se mova em você, então põe em ação essa mão poderosa da fé e é efetuado o que Deus queira que se faça. Assim como Sansão. Sansão não brincava com o poder que tinha. Sansão, somente quando o Espírito de Deus vinha sobre ele, então era que o poder de Deus, o poder de Deus se manifestava e não havia nada impossível para ele. Corria e se as portas da cidade eram as que atrapalhavam, porque se fecharam para que não saísse, bom, pois se não posso, se não me as têm abertas para eu sair, vou com elas também. E avançava em cima e seguia andando. E quando o povo fala de Sansão e faz algum filme de Sansão, o apresentam como um homem bem grande, como um gigante, bem grande, porém tinha, me parece, disse o irmão Branham, tinha 4 pés com 5 polegadas. Ele era um homem grande, porém não tinha um corpo grande. São duas coisas muito diferentes. Ele era um homem grande, espiritualmente, porque o poder de Deus estava nele. Porém no físico, veja que as coisas grandes de Deus são grandes porque são grandes diante de Deus. O espiritual, na forma visível,
Vê? A forma visível é pequena. Porque a grandeza aí não era a parte humana, senão a parte divina, de Deus. A parte espiritual que havia nele. E isto é o que faz é que a coisa seja maior ainda. Porque se tivesse sido um gigante de 20 pés de altura, bom, poderia lançar mais portas, jogar no chão mais portas, mais portões nas costas. E então, pois ninguém podia ver realmente o poder de Deus manifestado em um homem assim. Bom, porque ele tinha força, não foi nenhum poder de Deus. Porém, ao ver um homenzinho pequenino e com um poder tão grande, pois todo mundo tinha que saber e dizer, bom, esse não serve para nada, não pode ter tanta força. Isso tem que haver um poder sobrenatural nesse homem. Então, esse poder era o poder de Deus. Portanto, veja você, que Deus está operando em você e em mim essa perfeição. E quando totalmente estejamos a essa estatura de varão perfeito, então não haverá limites nas coisas que Deus pode fazer através de você e de mim. Agora, Deus está fazendo tudo em forma espiritual. Isso sabemos. E vemos que tudo isto está se movendo neste campo. E vemos que o povo do Senhor está ceando, está comendo, contente, feliz, alegre desse alimento, porque sabe que não há outro alimento. O único alimento para chegar à perfeição tem que ser um alimento perfeito. E esse alimento perfeito o que é? A revelação genuína e completa e bem trazida dos selos. Não uma interpretação ou ensinamento intelectual. Um ensinamento correto para poder crescer espiritualmente. E agora, a nós como indivíduos, nos está sendo restaurada o quê? A palavra. Como? A palavra está vindo. E na grande ceia, aí nessa santa convocação, onde estamos ceando, o que estamos ceando o que é? A palavra. Portanto, a palavra está se fazendo carne em nós. E nós estamos nos convertendo na palavra, e a palavra está se convertendo em carne. O título de propriedade. O livro da vida. A ata de propriedade, a revelação dos selos, atualmente está sendo restaurada aos escolhidos como indivíduos. Nunca havia sido como indivíduos. Senão, foi como grupo quando veio a revelação. A noiva como grupo. Porém, como indivíduo, não entendíamos nada. Assim que o título de propriedade, ainda que o tínhamos como grupo, como indivíduos, não tínhamos. Porque é a palavra. Vê? E agora, estamos recebendo o quê? A palavra, o título de propriedade, o título que corresponde a você e a mim, porque você e eu somos filhos de Deus. Portanto, vejam, é aí na era da palavra onde ocorre também a adoção. A noiva como grupo foi adotada e agora nós estamos entrando a um tempo de adoção. Estamos entrando a um tempo em que toda a herança, toda a palavra que é a nossa herança, nos pertence e agora nos está sendo o quê? Dada. Nos está sendo colocada nas mãos. Não foi posto a você o nome novo nas mãos? Vê você? Agora tem o quê? Agora tem direito para assinar o cheque com o nome, porque agora você tem um nome que tem que usar para assinar todos os cheques. Já lhe foi posto o nome, seu nome foi reconhecido. E por aí você pode seguir, olhando e vendo todas as coisas que você tem visto no título de propriedade. Veja, você abre um título de propriedade e aí especifica essa propriedade que é sua. E assim é o título de propriedade.
a palavra que foi restaurada, foi trazida, porém que para nós, como indivíduos, não havia sido aberto. Vê? E agora, a nós como indivíduos, nos foi aberto. E agora estamos lendo, ó, por aqui. Veja como eu apareço aqui, no título de propriedade. Veja como aparece meu nome aqui. Veja como aqui, como aparece a propriedade que me pertence. Olha, daqui, ali, até onde chega. Chega de eternidade a eternidade. Não tem limites. Vê? Então, nesse título de propriedade, nessa palavra que a você foi aberta e que você agora está vendo e está sabendo o que diz aí. Agora é que você está sabendo o que diz aí. Por quê? Porque nos está sendo lido como indivíduos. Vê? Nos foi lido o nome, para começar. Nos foi lido um sem número de coisas. E nos segue sendo lido tudo o que diz esse título de propriedade. Tudo o que diz essa revelação, que estava fechada com 7 selos, agora nos está sendo lida, ou nos está sendo ensinado, ou nos está sendo dado a conhecer a nós como indivíduos. E quando tudo já tenhamos, quando já tenha concluído, quando haja concluído de dar-se a conhecer tudo que está aí nesse título de propriedade, o que acontece? Você sabe tudo o que pertence a você, você sabe quais são os seus direitos como indivíduo. Você saberá como atuar, você saberá como usar esse título de propriedade e essa propriedade que está aí registrada. Vê? E agora a nós nos está sendo dado a conhecer, nos está sendo ensinado tudo isto. E isto está vindo de uma maneira muito simples. Está vindo na trombeta de Deus. Isto será, isto é a ceia do Cordeiro, onde estamos comendo a carne do Filho do Homem, onde estamos comendo a palavra. E à medida em que recebemos a palavra se encarna em nós. Assim que, à medida que você e eu vamos recebendo essa palavra, o que vai acontecendo conosco? Vai se fazendo carne, vai se fazendo realidade em nossa vida, essa palavra. E então, o que acontece? Bom, em você pode se manifestar a palavra que esteja encarnada em você. Vê você? E quando esteja totalmente, então poderá se manifestar plenamente toda essa palavra. Assim que estamos nesse processo, estamos nesse crescimento espiritual, estamos nesta etapa ou nesta fase. E temos que ser bem cuidadosos, porque estamos na santa convocação, onde tudo nos está sendo restaurado. Toda a palavra está vindo a nós, e você a está tomando e a está sendo propriedade sua. Depois, como a usaremos? Como indivíduos, deixe que chegue o tempo. Agora ocupe-se de estar recebendo esse título de propriedade que o estamos recebendo como indivíduos. E esse título de propriedade é a palavra, é a revelação dos selos. Não é isso que estamos recebendo? O que os selos deram a conhecer, o que os trovões falaram. Não é isso o que Deus nos está dando agora? Não é isso o que nos está dando para que o entendamos como indivíduos? Não é isso o que estamos entendendo agora? Então agora, como indivíduos, estamos recebendo como indivíduos o título de propriedade. Não estamos sendo edificados sobre o que disse fulano sultano. Estamos sendo edificados sobre a revelação que vem do alto. Sobre a revelação de quem era o Filho do Homem ali. Sobre a revelação de quem é o Filho do Homem hoje. É que você e eu estivemos sendo edificados. Vê você? E estamos sendo edificados até que cheguemos à estatura de um varão perfeito. E estamos sendo edificados sobre revelação.
Não pode ser metida nenhuma palavra de homem aí, aqui. Eu não posso acrescentar nem tirar nada da revelação correspondente para essa terceira dispensação. As opiniões, ou as ideias ou conjecturas de qualquer ministro ou minhas podem soar muito boas, porém não podem ser a base sobre a qual você há de ser edificado. Senão, que temos que obrigatoriamente ser edificados sobre revelação. Portanto, para isto então tem que vir da parte de Deus a revelação, como veio da parte de Deus a revelação a um homem ali. E então a igreja foi edificada sobre essa revelação que veio a um homem. Vê você? Agora vejamos também que ao haver sido entregue as chaves do reino dos céus, encontramos que toda a autoridade lhe foi entregue, outorgada. Toda a autoridade nesta terra foi entregue em suas mãos. E o que atar aqui nesta terra seria desatado ali. E o que parece? Agora, quem sabe não havíamos visto com amplitude o que significava realmente a vinda do reino. Porém, temos que saber que isso significa mais do que nós possamos imaginar. Isso significa tanto que, ao ser outorgadas as chaves do reino de Deus, nesta terceira dispensação, então, a autoridade que há aí, ao estar as chaves, então é uma autoridade sem limites. Porque então, tudo o que seja falado tem que ser cumprido. Agora vejamos alguém que tinha essa autoridade. Jesus. Vejamos outro que tinha essa autoridade. Adão. Vê você? O que falasse se cumpria. E agora vemos que tem que ser falada palavra para que ocorram certas coisas que estão na Bíblia, que tem que ocorrer. Vê você? Então vejam, o terremoto do Alasca tinha que ocorrer. Ocorreu uma sexta-feira santa, não é? Já na quarta-feira, o Senhor disse a seu profeta, disse a Elias, toma essa pedra, pega essa pedra. A pegou e disse, jogue-a. Ela jogou. A atirou. E ao atirá-la, jogá-la, disse, falou a palavra, juízos sobre a costa leste, me parece que é oeste, ou a costa oeste dos Estados Unidos. E em 2 dias, fez quarta-feira, e na sexta-feira santa, já o Alasca por pouco desaparece. Sabe o que disse o irmão Branham? Diz, com esse tremor, ele chama o tremorzinho, e por pouco afunda o Alasca. Isso foi um tremorzinho. Com esse terremoto, você sabe, com esse tremor, ele estava avisando o que ele haveria de fazer mais adiante, em uma escala maior. Você sabe então que Califórnia então, primeiro Alasca, diz. Esse foi o rabo, a ponta. A cabeça está ali na Califórnia. Assim que moveu o rabo, e por pouco afunda o Alasca. Logo, encontramos que há outro terremoto por aí. E esse outro terremoto terá que ver, ou a ver, com o quê? Terá a ver com o que será falado aqui. Porque todas as coisas que hão de acontecer na terra hão de ser faladas desde o trono de Deus, no reino de Deus, o qual foi estabelecido aqui na terra, nos escolhidos. Vê? Então o reino de Deus veio. Agora vemos
que há uma nova Jerusalém, literal, uma cidade literal. Porém, essa cidade literal, sem os habitantes, de que serve? Portanto, o mais importante dessa cidade literal é a cidade espiritual, que são seres humanos, os filhos de Deus, que são os verdadeiros tabernáculos, onde Deus, que é Espírito, habita. E então, esses tabernáculos habitam em certo lugar literal. Vê? Agora, temos visto isto. Veja aqui também, em Daniel, nas 70 semanas de Daniel, nos fala, na página 72 e página 73, nos diz, falando-nos da unção, do ungimento, ungindo, diz, ungindo este templo para o reino milenial. Vai ser ungido um templo para o reino milenial. Agora anote em Levítico. Agora vigie como isto foi dedicado em Levítico. Agora, se regressarmos a Levítico, descobrimos que Moisés ungiu o templo. Regressamos enquanto estamos nisto. Temos tanto mais tempo. Vamos regressar a Levítico e achar quando Moisés ungiu o templo, em Levítico 8. Vamos seguir mais embaixo. Mais abaixo, aqui ao final, diz: Deus veio ao santuário. Está falando agora também de outro templo do que dedicou Salomão. 2 de Crônicas diz: voltemos e veremos essa dedicação quando o Espírito Santo tomou seu assento no tabernáculo. E vigie o que aconteceu agora. Em 2 de Crônicas, capítulo 5, comecemos com o verso 13. De 2 Crônicas 5. Soavam, pois, as trombetas e cantavam com a voz, todos a uma só voz, para louvar e confessar ao Senhor. E quando alçavam a voz com trombetas e símbolos e instrumentos de música, quando louvavam ao Senhor, dizendo, porque é bom, porque para sempre é sua misericórdia, a casa se encheu então de uma nuvem, a casa do Senhor. E não podiam os sacerdotes estar para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor havia enchido a casa de Deus. Deus veio ao santuário para que este fosse ungido e foi dedicado a ele, para que o povo viesse adorar. Assim, não ungir seu lugar santo, senão ungir o lugar mais santo. Venha a ser verdade, o lugar santíssimo. E notamos que a Nova Jerusalém é o lugar mais santo. E a unção será sobre a Nova Jerusalém, que desce de Deus do céu, disposta ou preparada como uma esposa para o seu marido. A unção será sobre eles. Vê que não está falando de um edifício? A unção será sobre a Nova Jerusalém, que desce do céu de Deus, disposta, preparada como uma esposa ataviada para o seu marido. A unção será sobre eles. Vê? Sobre essas pessoas que compõem a Nova Jerusalém espiritual, que é a verdadeira esposa do Senhor. Por isto, desce ataviada como uma esposa para o seu marido. Vê? Porque ele é esposo. Agora, veja então que essa Nova Jerusalém que desce é a Nova Jerusalém espiritual, que é a noiva do Senhor, que é a esposa do Senhor. E sobre ela estará a unção de Deus. E o que é isto? Nela e em cada um dos escolhidos estará o quê? A plenitude de Deus. Aí tem a unção de Deus. Ou seja, que aí é que a plenitude de Deus há de vir a esses escolhidos que pertencem à Nova Jerusalém espiritual. E você viu que esse lugar, essa Nova Jerusalém, que desce do céu de Deus, você notou isto? Diz, ungindo este templo para o reino milenial. E diz que esse templo santo, esse é o mais santo dos santos, que será ungido.
É a Nova Jerusalém. Os escolhidos que descem. E serão o quê? Ungidos. Para o quê? Para o reino milenial. Para então, no reino milenial, Deus, através deles, reinar e habitar neles. Portanto, então, o que dizia a mamãe águia? Bate tuas asas, move Elias a Moisés, e verás que podes voar. Então o que? A esta águia, que estava aí na era de Laodiceia, para poder chegar à era da pedra angular, quem o leva aí? Suas duas asas. Elias e Moisés são os que se movem, porque são as águias as que se movem. E então, chega ao lugar que lhe corresponde. E lembrem que sempre o lugar das águias é o quê? No topo da montanha, a parte de cima, onde está a rocha, onde o Senhor disse, de modo que te rejuvenesças como a águia. É aí em cima onde se pode rejuvenescer como a águia, porque aí é que está o quê? A pedra angular, a pedra afiada, onde se pode sacudir as plumas velhas, plumas denominacionais, dogmas, credos e tradições, e rejuvenescer-se. Vê você? Então aí é a era, aí é o tempo, no lugar onde seremos o que? Rejuvenescidos. Com a palavra que há, aí seremos rejuvenescidos. Não se preocupe que você esteja ficando ancião, anciã, que seu cabelo já esteja ficando branco. Não se preocupe por isto. Aqui em cima, seremos rejuvenescidos como águia. Vê você como somos representados por águia? E se a águia se rejuvenesce aqui em cima, então, o que aqui em cima voam e se estacionam aqui em cima é para rejuvenescer-se. E este é o tempo de se rejuvenescer. Então começa a rejuvenescer-se. Então começa a se rejuvenescer no espiritual. Ó, cansado de comer ali, comida de galinha, de frango. Porém, agora aqui em cima, comendo comida de águia. A carne fresca desta hora daqui. E isto, então, vai se materializando. E o que é isto? A palavra vai se encarnando em nós. Então, chegará um tempo em que todos seremos transformados. E depois, o mais fácil é irmos daqui. Por quê? Porque depois que já cada um de nós sejamos a palavra encarnada em toda a sua plenitude, não há limites enquanto ao que Deus possa fazer através de um escolhido. Então, tampouco há limites de distância, nem de dimensões. Assim que podemos ir, depois disto, daqui, podemos ir desta dimensão. Podemos ir em qualquer momento para outra dimensão. Vê você? Então, isto é somente uma translação, ser transladado de uma dimensão a outra. Assim como as pessoas têm visto que de outra dimensão vêm esses que chamam discos voadores. Vêm de outra dimensão e aparecem aqui. Porém, momentaneamente, passam outra vez para lá. Portanto, você e eu, ou eu e você, como você queira colocar. Temos pensado e temos meditado muito na terceira etapa. Temos olhado isto da terceira etapa para falar a existência a coisas. E estou seguro de que a você acontece a mesma coisa que aconteceu comigo. E é o mesmo que acontecia com o irmão Branham. Que quando lia esse capítulo 11 de São Marcos, onde diz: se tiveres fé como um grão de mostarda, e disser a este monte, passa-te daqui para lá, e passará, e nada será impossível. E você tem pensado como eu pensei e como o irmão Branham pensava. Porém, como será isto? Que alguém possa falar e o que a pessoa fale, a pessoa mesma possa ver com os olhos, com seus próprios olhos se cumprir. E nada será impossível, ou seja, que não haverão limites enquanto ao que a pessoa possa falar.
E então, cumprir-se o que a pessoa possa falar. Já isto cai na etapa de adoção. Isto já cai na etapa onde já a pessoa é adotada. E então, a pessoa não falará nada por orgulho. Não falará nada para que se cumpra por ira. Não fará nada por buscar glória. Nada disto. Senão que já como ele foi treinado por certa quantidade de anos no ensinamento da palavra e conhece o plano de Deus, pois ele sabe quando deve usar a palavra, quando deve falar para fazer o que deve fazer. Ou seja, que a usará para realizar a obra que tem que realizar daí em diante, porque já realizou uma obra mais comprida enquanto há tempo e está no passado. E Deus se agradou dessa obra e agora lhe encomenda uma obra curta e rápida. Porém, ainda que é curta e rápida, é uma obra onde não há limites, nem de tempo, nem de distância, nem limite. Não há limite de nada. Portanto, então, já nessa fase ou nessa etapa de adoção da pessoa já adotada, nessa fase, pois a pessoa sabe o que deve falar em cada momento que tenha que falar. Por quê? Porque já conhece a palavra. Se a conhece, e se foi bem treinado, conhece os negócios de seu pai. Então, quais são os negócios de seu pai? Cumprir a palavra para a hora em que você está vivendo. Portanto, usará esse poder e essa fé juntos. O poder e a fé. Porque a fé é o que move o poder. Então, tem a fé, a revelação. Fé é revelação. Tem a revelação para mover esse poder. Para fazer o quê? Para fazer que se cumpra a palavra, que tem que se cumprir para a hora em que está vivendo. Ou seja, que não usará esse poder, e essa fé não a usará para falar a palavra para se tornar rico aqui na terra, porque sabe que tem que ir, e que isto tudo será destruído. Não usará para tratar de se fazer grande. Antes a usará para quê? Para fazer que se cumpra coisas que não se podem cumprir de outra maneira, a menos que seja falando a palavra. Vê? Então haverão coisas neste tempo as quais não podem se cumprir e não podem ser realizadas a menos que haja o quê? Que haja a palavra falada em lábios humanos, para, como nós dizemos, para o bem ou para o mal, que se cumpra o que está aí escrito. Então, quando Deus coloca toda essa autoridade, todo esse poder e essa fé nas mãos de seus filhos, eles já então estão bem treinados, sabem o que tem que fazer, sabem o que tem que se cumprir. Portanto, então, se sabem as coisas que sim, sabem as coisas que tem que se cumprir. E se vê que de acordo ao tempo, de acordo às facilidades, de acordo às condições econômicas, de acordo às oportunidades no natural que há, é impossível que se faça tal coisa. Então, se é impossível, para o que crê não há nenhuma coisa impossível. Então, se é impossível, as coisas ser feitas desta maneira, como diz muita gente, a boa vontade de Deus. Se é impossível fazê-la por causa do que disse Deus através do quarto Elias, de que virá um boicote, um bloqueio contra a noiva, para bloquear a noiva, aos escolhidos, para que não possam fazer aquilo que está prometido que vão fazer. Então, eles terão o quê?
Eles terão a palavra em sua boca. Eles terão a Deus em sua boca. E o que falem, então, tem que se cumprir. Você crê que um rapto, uma translação se cumpre assim? Porque sim? Isso é do último, você sabe. Você crê que tirar 144 mil judeus, tirá-los do judaísmo e depois tirá-los do Concílio Mundial de Igrejas, onde se uniram, se tem unido a religião judaica, você crê que isso é fácil? Isto é impossível para com o homem. Não levam quase 2000 anos tratando de converter os judeus ao cristianismo? Puderam? Assim que realmente tem que ser, então, pela palavra falada, pela terceira etapa falando o que tenha que falar, seja bênção, seja juízo, seja bênção ou seja maldição, seja o que for. Porém, encontramos que o oitavo feitor, o oitavo da ciência de Deus, é o anjo forte que desce do céu. Sabe o que disse o quarto Elias a respeito de Einstein? O quarto Elias disse a respeito de Einstein, na mensagem titulada Deixe-me ver se eu encontro rapidinho. Cristo é revelado em sua própria palavra. Deixe-me ver a página, eu creio que é a página 19. Diz: se Einstein somente tivesse tido a aplicação espiritual, assim como ele tinha a aplicação física, assim como ele estudou a lei da luz, e assim sucessivamente, ele nos teria dito muito, ou dito algo. Quando eu ouvi sua mensagem, era sobre aquele... Quando eu ouvi sua mensagem, era sobre aquele grande centro. Quando eu ouvi sua mensagem daquele grande centro, em algum lugar, dentro do céu, que fez contato com o centro, você poderia criar terras, fazer qualquer coisa. O poder seria sem limites, vê? Ele tinha visto isto. O oitavo da ciência terrenal viu isto. Vocês veem essas pequenas bolsinhas viajando. Está falando dos carros de fogo, está falando dos discos voadores. Diz, através do ar, que chamam discos, assim, e assim sucessivamente. Então, bom, é melhor que deixemos isto quieto. Ouçam como essas pessoas chegam e se perdem. Você diz, não ouço mais delas. Eles estão parados aí. E eles não estão aí. Estão e não estão. O que acontece? Estão em outra dimensão. Esta é a maneira como o rapto será. Um deles cairá diretamente embaixo, e esse corpo terrenal tomaria um corpo celestial. E eles serão escondidos. Cabelos, ossos colocados de lado. Serão transformados em um momento de tempo, caindo diretamente ao espaço e levados ao seu lar. Porém, deixe-me deixar isto aqui. Já vocês podem ver que Einstein tinha uma grande luz, uma grande revelação, quando ele estudou estas leis. E ele, se houvesse tido uma aplicação espiritual disto, nos teria dito muitíssimas coisas, nos teria revelado muito. Agora vejam vocês que se no campo físico foi levantado um homem como Einstein, o oitavo homem, nessa linha, o oitavo sábio, o oitavo mensageiro da ciência terrenal. Por isso trouxe uma mensagem. Uma mensagem de quê? De poder atômico. Essa foi sua mensagem. Ele revelou, deu a conhecer. Ele decifrou.
Por isso, então, o que veio foi uma era atômica como resultado da mensagem desse oitavo mensageiro desta ciência terrenal, a qual é para a destruição da própria civilização. Porém, encontramos que isto que viu Einstein, e que era possível se uma pessoa descobrisse esse centro do universo, se descobrisse, era possível criar terras, criar céus, e nada, nem nada era impossível. Haveria poder sem limites. Bom, e isto é o mesmo que na ciência de Deus tem que ocorrer conforme a promessa de Deus. Assim como houve um oitavo cientista na ciência do mundo, tem que haver um oitavo cientista na ciência de Deus. Porque os 7 mensageiros das eras foram 7 cientistas na ciência de Deus. Vê? Na ciência de Deus. Porém, o oitavo é o que vem sem limites. Para quê? Para meter ao povo de Deus com sua mensagem em uma era espacial. Há uma era atômica, espiritualmente falando. Há uma era em que o poder atômico de Deus rugirá. Com essa era atômica terrenal é que eles têm tratado de sair desta terra e têm enviado homens fora deste planeta Terra. Porém, com essa nova era espiritual da ciência de Deus, é que estes astronautas de Deus saem fora desta terra. E não será impossível as coisas que têm que ser feitas para sair desta terra. Não haverá limitações enquanto ao poder, porque será o poder atômico de Deus, falando em termos, vocês sabem, espirituais. Agora na página 254 dos selos nos diz o quarto Elias, ou seja, o 7º cientista. Você sabe que o 8º cientista aqui, Einstein, tomou o que disse o 7º cientista. Tomou isto e colocou tudo em seu lugar, como devia estar cada coisa. E então, ele saiu com a mensagem que correspondia a ele trazer a este mundo. Agora, o 7º cientista da ciência de Deus nos disse da seguinte maneira: a palavra de Deus é uma espada de 2 fios, que o matará. A quem matará? Ao anticristo. Espere você até que estes 7 trovões pronunciem suas vozes. E aquele grupo que, em verdade, pode tomar a palavra de Deus e colocá-la bem, então cortará e partirá. Poderá fechar o céu, poderá fazer isto ou aquilo, ou o que lhe apraz, o que lhes apraz. Aí você tem, então, um grupo que vai ter bem colocada a palavra, cada coisa em seu lugar. E então, não terão limites, poderão fazer o que queiram fazer. O último será irmos daqui. Vê você? Porque eles terão o quê? Um cientista espiritual que tomará cada coisa e a porá em seu lugar. Então, poderá o quê? Poderá trazer o que se necessita através dos trovões. Para quê? Para nos dar a fé para o rapto. Poderá trazer o que necessitamos. Para quê? Para poder ser transformados. Poderá trazer o que necessitamos. Para quê? Para ver o que temos que ver nesta hora. Então, esse 8º cientista é Apocalipse 10, do 1 ao 6, o anjo forte que desce do céu e vem com um pacto. Portanto, este é o anjo que coloca fim ao tempo e diz: o tempo se acabou, o tempo não é mais. Agora veja você que com a ciência terrenal, o mundo, pois, tem obtido tudo isto para a sua própria destruição. Porém, com a ciência de Deus, é para a nossa bênção, para a nossa transformação e para a nossa translação a outra dimensão. Portanto, é para a bênção
de todo o povo de Deus.